Então vamos abrir as nossas Bíblias ali em 2 Timóteo 4. Acredito que muitos já conhecem esse texto, 2 Timóteo 4. E nós vamos ver dos versículos 1 a 5. E a palavra de Deus diz: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Queridos, Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus, Ele nos orienta, Deus, Ele vem com o Teu Espírito Santo e nos convence do pecado. Deus, Ele nos mostra, Ele mostra no nosso coração quando de fato decidimos entregar as nossas vidas a Ele. Ele então nos convence dos nossos pecados, nos traz o arrependimento, nós nos arrependemos, mudamos a nossa vida, tem aquela transformação na nossa mente, mas em tudo, Deus, Ele nos chama a um objetivo. Deus, Ele nos capacita, Deus, Ele nos dá os dons, Deus, Ele nos dá os talentos, para nós trabalharmos dentro da igreja. Para uns Ele dá o dom de mestre, para outros de evangelista, para outros de pastores, e assim vai, vários dons. E eu te pergunto, qual é o seu ministério hoje? Qual é o seu dom? O que você tem feito na igreja, na sua casa, que tem colocado os seus dons à prova e você tem manifestado ali a ação do Espírito Santo, convencendo as pessoas à sua volta, mostrando quem o Senhor é, quem você era antes de conhecê-lo e o que Ele tem feito na sua vida. O velho homem, a nova criatura em Deus. Aqui nós vemos Paulo passando o bastão, deixando o seu legado para Timóteo, que nós conversamos tanto no nosso acampamento. O legado de Paulo ali, de um evangelista, implantou várias igrejas por onde ele foi, um missionário que amava o evangelho e se dedicava à sã doutrina. Um especialista no sofrer, porque Paulo, em todos os momentos ali, ele encoraja Timóteo: cumpra o seu papel, haja como evangelista, e o sofrimento virá, e você deve suportá-lo em Deus. Assim como eu tenho suportado, você tem em mim o exemplo, você tem em mim o legado. Então, cumpra o seu papel, sofra. Paulo, ele pegou a perseguição dos judeus e o início ali da perseguição romana. Timóteo, aqui ainda jovem, novo no ministério, aprendeu com Paulo a sã doutrina, e ali Paulo, ele encoraja Timóteo agora, com uma perseguição ainda maior, de todo o Império Romano, a continuar firme, mesmo quando as pessoas não querem ouvir, mesmo quando o mundo vem contra nós, mesmo quando as pessoas tapam seus ouvidos, continue a pregar o Evangelho. Aqui no capítulo 3, Paulo fala sobre a impiedade dos últimos dias. E ali ele fala qual é a característica daquelas pessoas do mundo: avarentas, maldosas, egoístas, desobedientes aos pais. E Paulo, ele traz à tona, ele fala: mas você tem seguido de perto o meu ensino e a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei. E então, Paulo, ele chega e fala: toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça, para que o homem de Deus esteja apto
e plenamente preparado para toda boa obra. Timóteo, ele só conseguiria cumprir essa ordem que nós estamos vendo agora, se tudo que ele falasse ou pregasse estivesse baseado na palavra de Deus, única e exclusivamente na palavra. Então Paulo, aqui nesse início desse texto, parece que ele pega Timóteo pelos braços assim, chama a atenção dele e fala: Timóteo, agora presta atenção. E ele traz aqui a quem ele está falando e diante de quem ele está falando, quem está mandando ele dizer. Ele fala: na presença de Deus e de Cristo Jesus. Eu não estou falando por mim mesmo, mas agora estou dizendo a você, aqui, na presença de Deus e por Cristo Jesus, diante deles, eu estou dando essa última ordem a você, Timóteo. Estou falando. Se você esquecer tudo que eu te falei, preste atenção nisso. A gente sabe que ele não iria esquecer. Timóteo, ele iria lembrar, mas aqui, Paulo, ele não tinha usado ainda na presença de Deus e de Cristo Jesus. Às vezes ele falava aqui, Timóteo, na presença de Deus, ou às vezes ele falava na presença de Deus, de Cristo e dos anjos, mas aqui parece que a seriedade vem à tona. E Paulo, ele olha para o seu pupilo através das cartas, fala: Timóteo, agora, na presença de Deus e de Cristo Jesus, e ele traz uma verdade assim que nós temos que lembrar todos os dias, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Queridos, o julgamento está por vir, o juízo final está por vir. O pastor, ele já falou algumas coisas ao decorrer do nosso culto hoje. De manhã ele também falou, quando ele pregou em 2 Reis 6, 2 Reis 7, do cerco ali de Samaria, onde os leprosos encontraram a resposta para a fome, encontraram a resposta, viram que os exércitos não estavam ali mais, onde dentro da cidade as mães estavam matando seus próprios filhos para se alimentarem, porque não tinha mais comida. E os leprosos, mesmo guardando ali o tesouro, comendo, se empanturrando, eles lembraram. A consciência veio, Deus pesou a mão, nós temos que falar, porque ali há pessoas morrendo de fome. E aqui nós temos também Deus colocando em nós a resposta para o inferno, a resposta para a morte eterna, e às vezes nós estamos ali naquela fase dos leprosos, onde nós estamos nos empanturrando de mensagens da Bíblia, do Evangelho, constantemente na igreja, em tudo que a igreja faz, eu estou ali, mas eu não proclamo, eu não falo. E essa é a verdade que muitos hoje têm escondido. Assim como o pastor já falou, hoje o Evangelho, ele é um marketing, onde o pastor, ele quer vender algo, e a igreja, que séria, segundo a sã doutrina, tem se esvaziado, porque pessoas têm buscado mestres para si mesmos. Então, mensagens que inflam o ego, mensagem onde tira o Cristo do centro e coloca a própria pessoa, mensagem de autoajuda, mensagem de coach, mensagem onde a prosperidade vem, mensagem onde o sofrimento não existe, mensagem onde o homem é o centro de tudo. Mas quando nós vemos realmente a palavra de Deus, e que o juízo virá, e o próprio Cristo falou, Salomão lá atrás, Salomão, o homem mais sábio que existiu, na sua última escrita ali em Eclesiastes 12, ele fala: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão, tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. Deus trará à tona, Deus trará a julgamento tudo o que está escondido, quer seja boa ou más. E isso traz para nós, pelo menos para mim, traz algo assim, um temor no nosso coração, porque eu conheço os meus pensamentos,
Eu conheço os meus desejos. E se alguém entrasse no meu coração e visse, que terrível seria. Eu creio que você também tem esse sentimento quando olha para o seu próprio coração. Quão mal nós somos, quão terríveis são os nossos pensamentos, as nossas ideias, os nossos desejos, quão terrível nós somos. Paulo fala isso em Romanos, o quão o homem, a sua natureza é pecaminosa, é carnal, o quão longe de Cristo nós estamos, mas graças a Deus pelo Espírito Santo e pelo sangue de Cristo Jesus derramado na cruz, que nos convence de tudo isso, nos purifica dos nossos pecados e nos torna uma nova criatura. Nossos sentimentos ainda estão ali, estão, nosso pecado ainda está ali, está, mas quando a ira de Deus vem sobre nós, cai em Cristo Jesus na cruz. O justo morreu pelo injusto, para que este, condenado à morte, tenha a vida eterna em Cristo Jesus, porque Cristo pagou o preço na cruz. Mas às vezes esses pregadores da hipergraça falam, não, o Novo Testamento é só amor, é paz e amor e tranquilidade. Jesus nunca falou isso. Não, o Antigo Testamento, o Deus do Antigo Testamento, ele era mau. Agora Jesus é bom, eu posso fazer o que eu quiser, porque Ele me perdoa. Então vamos ver o que Jesus falou em relação a isso. Ali em Mateus 25, abram comigo ali, deixa o seu dedo aí em Timóteo, em 2 Timóteo, vamos ali em Mateus 25, 31. Olha o que Jesus falou. Mateus 25, 31 diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória, lembrando a manifestação e o reino que Paulo fala ali em 2 Timóteo, pela sua manifestação é quando Deus se manifestar, quando Cristo Jesus se manifestar em glória e colocar o seu reino em justiça, quando Ele, eu sempre esqueço essa palavra, quando Ele implantar o seu reino, não é o implantar ainda, mas daqui a pouco eu lembro essa palavra. Quando Deus ali instituir o seu reino, ainda não é essa, está quase. Mas aqui fala, quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá, os que estiverem à sua direita, venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado, desde a criação do mundo. E aqui fala o que esses homens cumpriram. E lá no versículo 41 ele fala, então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Cristo Jesus, trazendo à tona aquilo que vai acontecer. Ele virá no seu trono de glória, reunirá todo o mundo à sua frente e vai separar os seus e aqueles que não creram nele. Ele vai separar o seu povo, as ovelhas dos bodes. As ovelhas vão desfrutar de todas as promessas. Sofreram neste mundo, sofreram perseguições, sim, foram detestados, foram odiados pelo mundo, sim, e agora desfrutarão da vida eterna, na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas aqueles que não ouviram a palavra, aqueles que não creram, ouviram, mas rejeitaram, esses, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mas Jesus é amor. Ele é, de fato, mas Ele é justo. E a sua justiça reinará. Ele vai reinar sim, amor. Ele ama os seus. Ele amou o mundo a ponto de dar a sua própria vida. Mas os seus apenas é que abrirão os seus olhos para Ele. Lucas 18:8 fala, eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Aqui Jesus ele já está mostrando a apostasia
Jesus, ele trará justiça à terra por aqueles que estavam sendo perseguidos, por aqueles injustiçados. E ele fala: mas quando eu vier, existirá ainda fé nessa terra? O mundo estará mais e mais entregue ao maligno. E hoje nós vemos o quão as decisões, as atitudes dos homens têm se afastado mais e mais de Deus. Hoje nós vemos coisas tão terríveis acontecendo neste mundo: guerras, fome, pobreza, a entrega à promiscuidade, a entrega à carne, à carnalidade. Principalmente semana passada, que nós passamos pelo carnaval, pessoas afrontando Deus, afrontando a mensagem da cruz. Mas a justiça virá. Será que Deus encontrará ainda fé na terra? E um pouco para frente, em João 5, 27 a 29, Jesus ele fala: e deu-lhes autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Aqui ele está falando sobre o Filho do Homem, ele mesmo, falando que Deus deu a ele toda a autoridade. Então ele fala no versículo 28, não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. E sairão, os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Aqui, Paulo ele fala ali para Timóteo, que Jesus julgará os vivos e os mortos. Então aqui, Cristo ele dá alusão àqueles que ressuscitarão. Uns ressuscitarão para a vida, com os seus corpos glorificados, outros ressuscitarão para cumprir a justiça, para ser cumprida a justiça de Deus, e eles serem condenados eternamente. Jesus falando, não os apóstolos, não os profetas do Antigo Testamento, mas Jesus falando. 1 Coríntios 4:5. 1 Coríntios 4:5 ele fala: portanto, não julguem nada antes da hora devida, esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto das trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. A nossa aprovação consiste naquilo que Jesus irá mostrar, daquilo que está dentro do nosso coração, no mais íntimo do nosso ser. Como está o seu coração hoje? Como está a tua busca por Deus? Como está a sua busca de confessar a Cristo os seus pecados, pedir perdão pelos seus pecados e cumprir a ordem que Ele deu, de testemunhar a respeito dEle, de pregar o Evangelho? Se Deus vier agora, se Cristo se manifestar agora e escancarar o seu coração, o que Ele vai encontrar? Podridão? Ou o seu sangue purificando aquele coração? Será que hoje nós somos, assim como Jesus falou aos fariseus, vocês são um sepulcro caiado, por fora todo ornamentado, lindo, maravilhoso. E antigamente as pessoas tinham esse costume de ali, o sepulcro da pessoa era algo adornado. Então nós vemos no cemitério ali estátuas magníficas, coisas bonitas a serem vistas, mas quando olhamos por dentro, só existe podridão. E Jesus fala aos fariseus: vocês são esse sepulcro. Por fora são magníficos, usam as melhores roupas, falam de uma forma que atrai multidões, mas por dentro vocês estão podres. E nós, queridos? Será que hoje, antes de vir à igreja, nós vestimos a máscara de crente, colocamos o perfuminho de crente e chegamos aqui na igreja, fechamos os olhos até para louvar a Deus, cumprimentamos a todas as pessoas, mas por trás estamos podres? Estamos aqui por obrigação ou por um costume,
não conhecemos esse Deus. Falamos mal daqueles a qual nós damos a mão. Quem nós somos hoje? Será que Jesus de fato já reina no seu coração? Será que você já ouviu esse evangelho e já se entregou a este evangelho? Porque o chamado aqui, o chamado que Paulo traz a Timóteo, pregar a palavra, é apenas para aqueles que têm a palavra no coração. É aqueles que têm a palavra na mente. É aqueles que vivem pela palavra, pela fé. Vamos voltar lá para Timóteo. E aqui ele continua: eu o exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado, a tempo e fora de tempo. Algumas traduções traz, seja oportuno ou não a sua pregação, mas o seu papel, o seu dever é pregar a palavra de Deus. Como podemos pregar se não conhecemos? Mateus 10, 26 a 33, ele fala: portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Aqui os discípulos foram enviados para pregar o evangelho e sofreram perseguição. E um pouquinho acima aqui, Jesus fala sobre os filhos de Belial, aqueles que vão contra o evangelho. E aqui ele fala: não tenham medo destes. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão, sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Quem, pois, me confessa diante dos homens, eu também os confessarei diante do Pai, que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Queridos, aqui, Jesus encorajando os seus discípulos a pregar o evangelho. Jesus encorajando os seus discípulos a sofrerem a perseguição, porque nós seremos perseguidos ao pregar o evangelho. Nós seremos motivo de zoação, de chacota para as pessoas lá fora. Mas aqui ele fala: o que eu lhes digo no escuro, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem nos telhados. Aqui eu vejo a ideia do nosso relacionamento íntimo com Deus, daquilo que Ele fala conosco no nosso quarto, quando nós estamos ali estudando, fazendo a nossa devocional, orando. Então o que Ele fala ali no nosso quarto em secreto, nós temos que falar ao mundo. O que Ele fala aos nossos ouvidos ali, como um pai amoroso que ensina o seu filho, um pai amoroso que atrai o seu filho, que mostra, que confronta, que faz ele crescer e frutificar. Isso nós temos que proclamar, levar essa mensagem a todas as pessoas. E aqui essa verdade é muito clara: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei na presença do Pai. E como nós podemos negar a Cristo hoje? Através do falar, através das nossas atitudes, através daquilo que eu posso fazer que vá contra a Deus, que vai contra a santidade de Deus, que vai contra a cruz de Cristo. Eu estando numa roda onde estão falando mal da sã doutrina, onde estão vindo contra Deus, e eu fico quieto, ali eu estou desonrando, negando a Cristo. Onde eu me escondo por medo, ali eu estou negando a Cristo. Mas Paulo ele fala: pregue, seja oportuno ou não a situação, quer você esteja sendo perseguido ou não, pregue, defenda o evangelho, esteja preparado,
Tenha uma vida com Deus, tenha uma vida digna com Deus, uma vida de devocional, conheça a sã doutrina, para poder pregar a sã doutrina. Conheça a palavra de Deus, não pregadores do YouTube, conheça a palavra. Você tem uma fonte aqui inesgotável nas suas mãos, conheça a palavra de Deus, para aí sim, pregar a palavra de Deus. Encha o seu coração, encha a sua mente da palavra de Deus, e você falará sobre a palavra de Deus, porque a boca fala o que está cheio o coração. Não negue Cristo para as pessoas, porque Ele te negará. Fale, proclame, seja um arauto. A ideia aqui nesse texto de Timóteo, o pregar a palavra é um arauto de Deus. O arauto na antiguidade era aquele que trazia a mensagem do próprio rei às pessoas. Trazia a mensagem de guerra ou de paz. Mas o arauto, ele tinha a responsabilidade de pregar exatamente, de falar exatamente aquilo que o rei tinha passado a ele. Nem uma vírgula mais, nem uma vírgula menos. Nem uma palavra mais, nem uma palavra menos. Nós, como arautos de Deus, nós temos que pregar o evangelho puro e simples. Nem uma palavra mais, nem uma palavra menos, apenas aquilo que está na palavra de Deus. Só que o pregar o evangelho, eu não lembro qual pregador falou isso, mas ele falou: pregue a palavra, se necessário for, fale. E eu discordo completamente dele, porque o pregar vem pelo falar. A nossa atitude é consequência. Lógico que através das nossas atitudes nós vamos também falar de Cristo, mas o meu papel é falar a respeito de Deus, é testemunhar, abrir a minha boca e proclamar as verdades de Cristo Jesus. E é o que Paulo fala ali em Romanos 10 também. Esse é um texto conhecidíssimo. Romanos 10, 14 e 15 fala assim: como, pois, invocarão aqueles a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Queridos, como eu falei no começo, todos nós somos chamados para um papel dentro da igreja. Alguns foram chamados para estar no púlpito pregando, para ser pastores. Outros foram chamados para serem evangelistas, mestres. Mas todos nós fomos chamados para pregar o evangelho. Todos nós. Isso não é apenas uma ordem dada aos missionários que nós enviamos. Todos nós somos chamados para testemunhar sobre Cristo. E aqui não vai faltar oportunidade, esse ano não vai faltar oportunidade. Nós temos a Operação André, 10 nomes ali para nós orarmos, jejuarmos e falarmos a respeito de estudos simples, estudos fáceis de você falar, de você apresentar. Vai estar tudo facinho ali para você pregar o evangelho, é apenas você pregar. Nós temos nossos acampamentos, teremos o acampamento da juventude, que nós precisamos de uma equipe de discipuladores, equipes de pessoas que estão dispostas a pregar o evangelho àqueles jovens, àqueles adolescentes. Nós temos tantas coisas. Sábado agora nós teremos um culto evangelístico aqui na quadra, o 1+1. Nós temos o Firmados na Rocha, o Sou Pão da Vida, o futsal. Nós temos tantas oportunidades para falar de Cristo, para sermos arautos de Deus, para proclamarmos a respeito de Cristo. Mas às vezes falamos: poxa, eu não tive a chance. Nós temos. Basta apenas nós agir. Só basta o agir. E quando nós voltamos ali para o versículo que nós estamos tratando, 2 Timóteo 4, ele fala sobre a situação da igreja ali. Porque aqui ele está falando de pessoas que não estão suportando ouvir mais a doutrina. No versículo 3 ele fala como estará o mundo. Sabia disso?
Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. E a ordem de Paulo aqui para Timóteo é: afaste-se desses também. Mas aqui neste versículo ele fala: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrige, exorte com toda paciência e doutrina, porque o que você está enfrentando e o que você vai enfrentar é isso. Pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina, ao contrário, sentindo coceira, e algumas traduções traz o comichão, sentindo aquele incômodo nos ouvidos. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. E quantos mitos nós temos hoje? Quantas mentiras, quantas coisas que até tem uma base na Bíblia, um versículo ali tirado do seu contexto, sem ver toda a plenitude da palavra de Deus, algo ali para justificar uma ideia que eu tenho, uma ideologia que eu tenho. Então, pessoas que não suportam ouvir o confronto do Evangelho, porque Cristo Jesus, Ele confronta os nossos corações. Jesus, Ele escancara o nosso coração e Ele mostra: olha aqui, Gabriel, onde você está errando. Muda isso, isso não me agrada. Olha aqui o seu pecado, muda, incomoda, o Espírito Santo incomoda o nosso coração. A palavra de Deus, ela é confrontadora. Ela traz refrigério, sim, ela traz alegria, ela traz paz. Sim, isso, a intimidade com Deus nos traz, mas a palavra de Deus, ela confronta os nossos corações. Então pessoas se levantam, não suportam o confronto, sentindo coceira nos ouvidos, vão procurar falsos mestres, que vão encher o seu ego e pregar a centralidade do homem, fazendo Cristo como um capacho, fazendo Deus como um cachorrinho na coleira, obedecendo toda a ordem que eu der, puxando a coleira. Esses homens que conhecem a sã doutrina e estão pregando essas coisas. Hebreus 10 fala que eles sentirão na pele a ira de Deus. Ai daqueles que caem nas mãos do Deus Altíssimo. Ai daquele que mexe com a menina dos olhos de Deus, que é a igreja. Ai daquele pregador que traz mentiras para a igreja. Esse receberá, esse será julgado, esse irá passar pelo julgamento. E aqui ele fala: Timóteo, você, porém, seja moderado em tudo. E a moderação aqui, algumas traduções traz a palavra sóbrio. Quando uma pessoa está embriagado, ele não pensa direito, ele não julga direito as coisas que estão acontecendo, ele não tem consciência disso. Mas o sóbrio é aquele que ele tem consciência daquilo que ele faz. Então essa moderação que Paulo traz aqui é aquele que tem firmeza naquilo que ele conhece, ele tem firmeza na sã doutrina, então ele não será levado por nenhum vento de doutrina, porque ele tem a firmeza na palavra de Deus. Ele não será levado nem ao legalismo, nem ao liberalismo. Ele estará no meio, ele estará baseado na palavra de Deus. Não por ideologias, não por tradicionalismo, mas sim de acordo com a palavra de Deus. Seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos, porque eles virão. Pregar o Evangelho não é fácil, queridos. Eu creio que você já passou por isso, quando uma pessoa, ela te dá a oportunidade de você falar, mas parece que trava a sua boca. Quando você tenta falar, não vai. Você chega na pessoa, você já tem aquela pessoa, mas alguma coisa te impede de falar alguma coisa. Eu fiz essa pergunta aos adolescentes e jovens e a grande maioria já passou por isso.
Ele tem a oportunidade de falar de Jesus, mas parece que alguma coisa o trava. E isso se chama batalha espiritual. Porque nós vamos falar, depois de muita oração, depois de muito jejum, nós temos que preparar todo o ambiente espiritual, porque há seres que não querem nos deixar falar, que não querem nos deixar proclamar. A Operação André vai começar com isso, listando os nomes e joelho no chão. A igreja orando por esses nomes, a igreja jejuando por esses nomes, preparando todo o âmbito espiritual para quando chegar a hora da batalha, nós ali estaremos prontos, não com a carne fortalecida, mas com o nosso Espírito Santo fortalecido, com o Espírito de Deus indo à frente de nós. E com certeza, aquela pessoa que você acha que nunca vai querer fazer o estudo, será o primeiro a aceitar, porque você orou por ela, você jejuou por ela, você intercedeu por ela. E nós vemos situações que Paulo ele traz à tona, de pessoas que ele evangeliza, ou de pessoas que ele traz a exortação, que ele traz a correção, e a gente vê ele sentindo na pele isso, ele chorando por eles, ele chorando junto com eles no arrependimento. Que no versículo 2, eu esqueci de falar, o corrigir, exortar e repreender. Repreenda, corrige e exorte com toda paciência e doutrina. O corrigir e exortar, o corrigir, cadê? O repreender e corrigir é algo duro que ele traz. É uma palavra onde nós não passamos a mão na cabeça. Um dos comentários que eu estava estudando, ele traz o comentário, ele fala assim: o processo de reprovar ou reconvencer, ou de convencer o pecador, esse deve ser repreendido severamente. Não se deve reduzir a gravidade do seu pecado. E às vezes a gente faz isso, a gente reduz a gravidade do pecado para conquistar a pessoa e assim levá-la para Deus, mas ela continua pecando, porque o pecado é algo grave, é algo que fere Deus, é algo que fere a santidade de Deus. Então nós temos sim que vir repreendendo, corrigindo, com a severidade, mas Paulo ele não para nessas duas palavras apenas, ele traz também a exortação. A exortação é a admoestação, como um pai estendendo a mão ao seu filho, chamando-o para perto e caminhando junto com a pessoa. Então você vem e mostra o pecado, escancara o pecado, mostra a severidade que é aquilo, o quão horrendo é o pecado, mas você traz também a solução em Cristo Jesus. Você traz a pessoa para andar lado a lado com você. Por isso que Paulo coloca depois, com toda a paciência. Seja paciente, mas nunca abandone a sã doutrina, a palavra de Deus. Então, para a gente encerrar, meus queridos, Paulo ele fala: cumpra plenamente o seu ministério. E Paulo em seguida ele fala que já está sendo derramado como oferta de libação, combatendo o bom combate. Ele combateu, encerrou a carreira, guardou a fé. O bastão agora está nas mãos de Timóteo. O legado de Paulo continua em Timóteo. E nós também, queridos, nós fomos chamados para pregar o Evangelho. E como eu já falei, oportunidade não falta. E esse ano principalmente não vai faltar. Nós teremos a Operação André. E queridos, você como aqueles leprosos que o pastor pregou de manhã, você tem todo o alimento ali. E uma pessoa do seu lado completamente necessitado, precisando do alimento. Você vê pessoas acorrentadas pelo inferno, e você está com a chave na mão. Você tem o poder dado pelo Espírito Santo de testemunhar a respeito de Cristo. A obra quem faz é Ele. O trabalho no coração quem faz é Deus. O nosso papel, pregar, é falar. Jonas ele pregou uma mensagem medíocre para Nínive. Um lugar onde ele não queria estar. Um local que ele deveria percorrer em 3 dias, ele percorreu em 1, correndo, falando: arrependam-se porque Nínive será destruída.
e houve ali algo indescritível. Com uma pequena frase ouvida pela cidade, toda a cidade se ajoelhou perante Deus e se arrependeu dos seus pecados. Deus, Ele quer que nós nos preparemos? Sim. Quanto mais preparados biblicamente, em oração e jejum nós estamos, melhor é. Mas um Deus te abençoa, pode mudar a vida de uma pessoa ali, por meio do Espírito Santo. Uma palavra de encorajamento, uma palavra de exortação. O Espírito Santo pode fazer a obra. A obra quem faz é Ele. E ao mesmo tempo você pode pregar para uma pessoa de Gênesis a Apocalipse, fazer exegeses atrás de exegeses, apresentar Deus como Spurgeon apresentava, e a pessoa não se converter. Em um acampamento eu tive a oportunidade de falar com um menino, com um jovem de 18 anos, completamente revoltado com a palavra de Deus e com Deus. Porque Deus, para ele, Deus tinha tirado a sua mãe. E ele era extremamente revoltado com Deus. E ele falava para mim, eu não acredito no que você está falando. Eu conheço isso daí, mas eu não acredito. E para mim, eu só vou acreditar se descer um anjo aqui, ó, e me falar, porque eu não acredito. E ali eu preguei muito, mas hoje eu não sei como ele está. Eu não sei se hoje o Espírito Santo já falou. Mas Deus é quem faz a obra. O nosso papel é estarmos disponíveis, como instrumentos na mão do Redentor. Estarmos disponíveis para Deus usar conforme Ele quer, na hora que Ele quer. Seja o tempo oportuno ou não, eu estou pronto a pregar o Evangelho, a defender a minha fé e falar a respeito daquele que me tirou das trevas e me colocou na luz e me deu a vida eterna. Amém? Vamos orar? Santo Deus, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é tão majestoso, o Senhor é tão amoroso e cuida de nós, Pai, todo o tempo. E eu acredito, Pai, que esse ano o Senhor tem voltado a sua igreja ao evangelismo. O Senhor tem voltado Constantinópolis a pregar o Evangelho. O Senhor tem nos levado de várias formas, várias maneiras. O Senhor está nos preparando para isso. Pai, usa a tua igreja, a começar por mim. Usa a tua igreja, Pai, para alcançar o Educandos, para alcançar amigos, parentes, para alcançar Manaus. Usa, Pai, a tua igreja para ser luz num mundo cheio de trevas. Que o Senhor, Pai, seja louvado e engrandecido com tudo isso. O julgamento virá. E, Pai, tenha misericórdia de nós. Que possamos cumprir fielmente aquilo que o Senhor tem colocado para nós. Que possamos cumprir o nosso ministério e pregar o Evangelho a todas as pessoas. Deus, que o Senhor esteja à frente da Operação André. Que o Senhor fale ali ao coração de cada um, que possamos colocar na Tua presença muitos e muitos nomes, e muitos ali renderem a sua vida a Ti, serem transformadas pelo Espírito Santo. Deus, usa a Tua igreja, Pai. Nossos acampamentos, nossos retiros, quantas oportunidades, Pai, nós temos para pregar o Evangelho. Tantos ministérios, Sopão da Vida, Firmados na Rocha, o futsal, agora a alfabetização que teremos também. Pai, quantas coisas nós estamos fazendo, quantas oportunidades temos para pregar o Evangelho. Levante, Pai, a tua igreja, coloque-a de joelhos à tua disposição, para pregar o Evangelho a todas as pessoas. E é em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Queridos, que Deus nos abençoe, que você tenha uma ótima semana na presença de Cristo Jesus. Então, vá em paz e que Deus te abençoe grandemente.